Eu estava organizando umas coisas antigas no porão de casa quando encontrei algo que me fez congelar por um instante. Era um recorte de jornal amarelado e gasto, de uma época em que as notícias ainda tinham cheiro de tinta fresca e papel barato. A manchete era curta, mas o suficiente para me fazer voltar no tempo. Aparições de palhaço aterrorizam o bairro. Na hora eu soltei uma risada seca. Já tinha ouvido falar da febre dos palhaços assustadores que tinha estourado nos Estados Unidos uns anos atrás. Todo mundo na internet compartilhava vídeos de figuras estranhas em becos escuros ou rodovias desertas, como se fossem a coisa mais apavorante do mundo. Americanos, sempre achando que inventaram tudo. O que eles não sabem é que aqui no Brasil a gente já viveu isso décadas antes. Só que sem a máscara de segurança da internet. Enquanto passava o dedo pelo recorte, um calafrio correu pela minha espinha. A memória estava lá, viva, como nunca. Eu era só uma criança nos anos 80, mas o medo que aquela história provocou nunca me deixou por completo. Não era sobre palhaços genéricos assustando por aí. Era sobre a Kombi dos palhaços. Talvez você não conheça essa história. Quem viveu naquela época sabe que o Brasil tinha sua própria coleção de terrores. Não era só o fofão com sua suposta faca escondida dentro do brinquedo, ou os discos de vinil que tocados ao contrário invocavam mensagens demoníacas. Não, o negócio aqui era mais visceral. Era algo que você podia realmente ver na rua, ouvir o motor engasgando numa esquina ou sentir a presença sinistra enquanto eu corria para casa com os joelhos ralados e o coração prestes a sair pela boca. A Kombi dos palhaços não era só uma lenda urbana. Era um pavor coletivo que pegava carona no medo do desconhecido, que se espalhava de boca em boca nos intervalos da escola ou em noites abafadas, quando a luz dos postes falhava e as sombras pareciam dançar ao redor das casas. Diziam que era uma Kombi velha, branca, com marcas de ferrugem que pareciam sorrir, exatamente como o rosto de quem a dirigia. E dentro dela, dentro dela era onde o pesadelo começava. Agora, com esse recorte na mão, eu sentia que era hora de reviver essa velha história. Talvez fosse só uma desculpa para exorcizar memórias antigas, ou talvez algo mais profundo. Algo que ficou enterrado nas minhas lembranças esperando o momento certo para voltar. Então, aqui estou disposto a contar tudo. Como essa lenda me encontrou quando eu era moleque, como moldou meus medos e o que realmente aconteceu naquela noite em que por pouco eu não fui o próximo. Mas eu aviso, essa não é uma história para qualquer um. Se você tem medo de palhaços, é melhor que pare por aqui. Porque uma vez que ouvir o ronco daquele motor e o som daquelas risadas que ecoam na escuridão, não há mais como voltar. Naquela época eu tinha uns 9 ou 10 anos. Idade suficiente para achar que eu sabia tudo sobre o mundo, mas jovem o bastante para ser engolido pelas histórias que os mais velhos contavam. E acredite, a Kombi dos palhaços era a história que reinava absoluta no meu bairro. Tudo começou com boatos. Sempre começa assim, não é? Uma criança desaparecida aqui, outra colar. Depois, alguém jurava ter visto uma Kombi branca parada na saída da escola, com 2 caras vestidos de palhaço chamando as crianças com doces ou brinquedos. A notícia corria rápido, no boca a boca, no portão da escola, até nas rádios comunitárias, que adoravam uma tragédia para aumentar a audiência. E claro, os adultos faziam o que sempre faziam. Diziam que era tudo invenção da gente. Vocês assistem muita televisão, ficam inventando essas coisas, ou então soltavam aquele clássico: se eu pegar você na rua depois do jantar,
Eu mesmo vou chamar os palhaços pra virem buscar você. Mas tinha alguma coisa ali, sabe? Algo que não era só imaginação de criança. A tensão estava no ar. Uma sensação estranha de que talvez, dessa vez, o monstro da história fosse real. O bairro inteiro entrou em um estado de alerta. Todo mundo começou a ver a Kombi branca em cada esquina. Era só ouvir o ronco de um motor velho que o coração já disparava. Os pais passaram a buscar os filhos na escola com mais frequência e a molecada não brincava mais tão longe de casa. Quando caía a noite, os portões estavam trancados e as ruas ficavam estranhamente silenciosas. Naquele ano eu fazia o percurso da escola para casa sempre no mesmo horário. Era uma caminhada curta, mas tinha que passar por uma rua cheia de terrenos baldios, onde o mato alto parecia esconder tudo que a gente não queria ver. Era o tipo de rua que já te dava arrepios, mesmo sem nenhuma Kombi assombrando seus pensamentos. Então, numa tarde qualquer, aconteceu. Estava voltando da escola, mochila nas costas e o lanche mordido pela metade da mão, quando ouvi o som. Primeiro foi um barulho meio fraco, meio distante, como se alguém tivesse ligado o motor de um carro. Eu não dei muita bola. Continuei andando, chutando umas pedras no chão e pensando no que ia passar na TV depois do jornal. Mas então o som ficou mais forte. Era o motor de uma Kombi. Eu reconheceria aquele barulho em qualquer lugar, meio engasgado, meio trêmulo, como se o veículo estivesse pedindo para ser aposentado. Meu coração disparou, foi automático, olhei para trás e lá estava ela. Uma Kombi branca, velha, com a lataria marcada por manchas de ferrugem que pareciam formar um sorriso torto. Ela vinha devagar, como se estivesse me seguindo. Por um instante eu congelei. A única coisa que eu conseguia ouvir era o motor roncando cada vez mais próximo. Então, vi o vulto branco do motorista. Era um rosto pintado, inconfundível, como um sorriso largo e sinistro que parecia muito maior do que deveria ser. Eu não sei como, mas minhas pernas finalmente reagiram. Corri como nunca tinha corrido antes. Meus pulmões queimavam, minha mochila balançava desajeitada nas costas, mas eu não olhei para trás. Só parei quando cheguei em casa, batendo no portão com toda a força que eu tinha. Minha mãe abriu a porta assustada e começou a me encher de perguntas. O que aconteceu? Você caiu? Mas eu só conseguia chorar e apontar para a rua. Quando ela olhou, claro, não havia mais nada lá. A Kombi tinha sumido. Depois desse dia, eu comecei a prestar mais atenção nas histórias que as crianças contavam. Descobri que eu não era o único. Outros colegas diziam ter visto a Kombi, descrevendo os mesmos palhaços, os mesmos olhares vazios e aquele sorriso pintado que parecia vivo. E assim o medo foi crescendo. A Kombi dos palhaços não era só mais uma lenda urbana. Era um pesadelo que rondava nossas vidas. Depois daquele dia, eu não conseguia mais andar sozinho pela rua sem sentir aquele frio na espinha. Como se algo ou alguém estivesse me observando. A Kombi dos palhaços se tornou a minha sombra. O que era ainda mais estranho é que quanto mais eu falava sobre o que tinha visto, mais histórias parecidas surgiam. Era como se, ao compartilhar o meu medo, eu estivesse ajudando a alimentar um monstro que ficava maior a cada relato. Na escola, a gente começou a trocar detalhes. Uns diziam que os palhaços usavam perucas coloridas e luvas brancas, outros garantiam que eles tinham máscaras deformadas feitas de algum tipo de borracha grotesca que parecia se mexer. Uma garota do terceiro ano jurava que tinha visto os olhos deles brilhando no escuro. E não era só as crianças que estavam falando disso. Um dia, enquanto esperava minha mãe terminar de fazer as compras no mercadinho do bairro,
ouvi duas mulheres conversando perto do caixa. Você viu na rádio? Parece que levaram mais uma criança. Dizem que é sempre perto da escola. Aqueles homens de Kombi. E ninguém faz nada. Cadê a polícia nessa história? Eu me encolhi ali entre as prateleiras de biscoito, fingindo que não estava ouvindo. Mas aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. A cada desaparecimento, a lenda ficava mais forte. O pior de tudo é que, com o tempo, a minha própria família começou a desdenhar do meu medo. Ah, lá vem você com essa história de palhaço de novo. Meu pai ria enquanto trocava o canal de TV. Para ele, era tudo imaginação, tudo exagero. Mas não era. Um dia, a cidade foi tomada por uma histeria coletiva. Alguém disse que a Kombi dos palhaços tinha sido vista perto do parque, onde um grupo de crianças jogava bola. Não demorou muito até que os pais corressem para buscar os seus filhos. O parque, que costumava ser cheio de risadas e brincadeiras, ficou vazio em questão de minutos. Naquela noite, a rádio comunitária transmitiu uma espécie de alerta. Era uma daquelas estações com vinhetas barulhentas e locutores gritavam mais do que falavam. O apresentador, com uma voz grave e séria, começou a descrever os boatos que circulavam pelo bairro. Se você tem filhos, fique atento. Há relatos de um veículo suspeito rondando as escolas e parques da região. Testemunhas descrevem dois homens vestidos como palhaços, tentando atrair crianças. Não há confirmação oficial, mas a comunidade deve permanecer vigilante. Lembro que minha mãe desligou o rádio na hora, resmungando algo como: essas histórias só servem para assustar a gente. Mas aquela noite eu tive um sonho estranho. No sonho eu estava no banco de trás de uma Kombi. As janelas estavam cobertas por cortinas velhas, que deixavam entrar apenas filetes de luz. Na frente, dois palhaços sussurravam entre si enquanto o som do motor vibrava no chão do veículo. Eu tentava gritar, mas a minha voz não saía. Acordei suando frio, com a sensação de que, de alguma forma, aquilo não tinha sido apenas um sonho. A partir daí, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. O clima no bairro mudou. Parecia que todos estavam pisando em ovos. As Kombis brancas, antes apenas veículos comuns, se tornaram símbolo de algo sinistro. E foi então que a história chegou ao jornal. Era uma edição velha, que eu encontrei anos depois, enquanto ajudava minha avó a arrumar o porão. O papel estava amarelado, com as portas começando a se desintegrar, mas o título ainda era perfeitamente legível. Mistério da Kombi dos palhaços continua a aterrorizar o bairro. A matéria descrevia os desaparecimentos de crianças na região e falava sobre como a polícia estava investigando, mas sem muitas pistas concretas. O texto dizia que as descrições dos suspeitos eram vagas e que a Kombi podia ser apenas parte da imaginação coletiva. Mas a última frase foi o que realmente me marcou. Se é mito ou realidade, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o medo é tão real quanto as risadas que ecoam na escuridão. Foi aí que me lembrei de algo que eu tinha esquecido por anos. Algo que talvez tenha bloqueado da minha memória por pura autoproteção. Na última vez em que vi a Kombi, havia algo escrito na lateral, com tinta preta e letras mal pintadas. Eu não entendi na hora, mas agora as palavras voltaram para mim como um golpe. A alegria vai te pegar. Não sei por que fiz isso, mas depois de encontrar aquele recorte de jornal, comecei a procurar mais informações sobre a Kombi dos palhaços. Algo dentro de mim me dizia que havia mais por detrás daquela história. Algo que eu precisava descobrir. Passei dias revirando arquivos antigos na biblioteca municipal, pesquisando em microfilmes
e ouvindo relatos de outras pessoas que também viveram nos anos 80. A maioria das histórias era confusa, cheia de lacunas e contradições. Mas havia um padrão que eu não conseguia ignorar. A aparição da Kombi sempre terminava abruptamente, como se ela simplesmente desaparecesse, levando consigo o medo e as perguntas. Até que um dia, enquanto eu folheava uma edição antiga de revista de crimes misteriosos, encontrei algo que me arrepiou até a alma. Uma foto. Era uma Kombi branca estacionada em uma rua deserta. A imagem era granulada, mas dava para ver claramente as palavras. A alegria vai te pegar, pintada na lateral. E bem do lado dela estavam dois palhaços parados e olhando diretamente para a câmera. Mas o detalhe que me fez congelar foi o fundo da foto. Reconheci aquela rua. Era a rua da casa onde eu cresci. Minha mente entrou em colapso. Como eu nunca tinha visto aquela foto antes. Quem tirou aquilo e por que os palhaços estavam parados na frente da minha casa? No dia seguinte, decidi voltar ao bairro onde cresci, mesmo sabendo que a minha família já não morava lá há anos. Eu precisava ver com os meus próprios olhos se ainda havia algo que pudesse me ajudar a entender o que aconteceu. Quando cheguei, o lugar parecia menor do que eu lembrava, quase sufocante. A rua estava deserta, exceto por uma velha Kombi abandonada no fim do quarteirão. Meu coração acelerou. Ela não tinha nenhuma pintura ou identificação, mas a lataria estava suja e enferrujada, como se estivesse parada ali há anos. Me aproximei, tentando ignorar o nó que me sufocava. O cheiro de mofo e óleo velho era forte. A porta lateral estava entreaberta, revelando o interior vazio. Mas algo dentro de mim gritava para não entrar. Foi então que eu vi. No chão da Kombi, em meio à sujeira e restos de papel velho, havia um balão vermelho, murcho, ao lado de uma peruca de palhaço, parcialmente desbotada e com fios espalhados, como se alguém tivesse arrancado aquilo com pressa. E então veio o som. Uma risada baixa, quase um sussurro, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Dei um salto para trás, quase tropeçando no meio-fio. Olhei em volta, mas não havia ninguém. A rua estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o som do meu coração batendo nos meus ouvidos. Foi quando notei algo no retrovisor da Kombi. Me virei para olhar diretamente e lá estava. Um rosto pálido, com uma maquiagem grotesca e um sorriso que parecia se esticar de orelha a orelha. Eu corri. Não sei como consegui, mas eu corri como nunca tinha corrido antes na minha vida. Meu corpo parecia movido por puro instinto de sobrevivência. Não olhei para trás, nem por um segundo. Só que quando eu cheguei no carro, eu percebi que estava chorando. As minhas mãos tremiam tanto que eu mal consegui ligar a chave na ignição. Eu dirigi para longe dali o mais rápido que eu pude. Mas algo me diz que não importa o quanto eu corra, a Kombi dos palhaços nunca vai me deixar. Depois daquele dia, nunca mais voltei à minha rua antiga. A Kombi dos palhaços ficou enterrada nas minhas memórias, como um segredo que eu nunca devia ter desenterrado. Mas às vezes, no meio da noite, quando o silêncio toma conta e o mundo parece estagnado, eu ouço algo, um som distante, quase imperceptível, como o motor de um carro antigo arranhando o asfalto. Eu tento ignorar, mas minha mente insiste em me pregar peças. Juro que em algumas noites consigo ouvir risadas baixas, misturadas ao som do vento, e de vez em quando, um balão perdido aparece no meu quintal, preso em um galho, flutuando no portão.
como se alguém o tivesse deixado lá de propósito. Pode ser coincidência, pode ser paranoia, ou talvez apenas a Kombi dos palhaços nunca tenha parado de rodar. E o pior é que dessa vez ela tá vindo atrás de mim.